Olá, queridos e queridas, boa noite. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Estamos iniciando agora mais uma live aí do nosso canal no Instagram. A nossa casa Lume, lá Umbandista Mensageiros da Esperança. Hoje nós vamos ter a presença do nosso irmão Tiago Lucena. Vai estar falando aí sobre o nosso sistema imune. Vamos aguardar o nosso irmão chegar para darmos início aí ao nosso bate-papo. Boa noite, Lu. Estamos aguardando aqui o nosso irmão chegar. E até ele chegar, nós vamos fazendo aqui a abertura com o Pai Nosso, para a gente já ir entrando em sintonia com a noite de hoje. E abrir também o nosso trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nosso desenlace por todos os dias de nossas vidas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos. Para quem está chegando agora, nós vamos ter hoje aqui a presença do nosso irmão Tiago Lucena. Estou aguardando ele chegar. Não sei se ele já apareceu por aí. Eu acho que não. Vamos aguardar mais um pouquinho. O nosso irmão deve estar entrando aí. E aí a gente inicia o nosso bate-papo. Enquanto ele não chega, eu quero fazer um convite para você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal no YouTube onde divulgamos as nossas lives. Futuramente devemos estar fazendo algumas outras publicações por lá também, eu acredito. E nós precisamos fazer esse canal crescer. Então contamos com a participação de todos vocês, curtindo, comentando e também se inscrevendo no canal, ativando ali o sininho das notificações para receber as notificações das nossas lives que nós estamos postando lá. Também as nossas lives de canto nós estamos postando lá. E aí vocês se inscrevem lá no canal para receber essas notificações, tá certo? Na conversa, já vamos aguardar. Tô Olá, aqui. Boa Bruno. noite. Boa noite, Ti, Tudo tudo bem, bom? meu amor? Boa. Tá tudo Tudo bem com bem, você? meu anjo. Como é que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer ter você aqui hoje com a gente, viu? Ave Maria, é uma honra estar aqui. E deixa eu dizer, porque É. não sei, a gente pode não saber disso, mas você foi minha primeira terapeuta. 7 horas da manhã. Você dizia, não, só tenho 7 horas da manhã. Quer? Eu disse, quero. E aí acordava cedo para poder estar com você. E foi você que despertou em mim a vontade de ser terapeuta, né? Se hoje eu sou um terapeuta transversal sistêmico, é com muita honra que eu digo que a culpa é sua. Porque a partir da sua atuação, quando eu te vi atuando, eu disse, eu quero fazer isso. E me inspirou muito. Gratidão, viu? Por tudo. Eu que Você é agradeço. maravilhoso. Eu já estava me lembrando que você foi o meu primeiro cliente de massagem a domicílio. Lembra que eu fui fazer uma massagem, você morava É verdade. perto de mim. Você foi o meu primeiro cliente.
E te ver hoje aí nessa caminhada, Lembro. te ver hoje formado um terapeuta, serve para mim, assim, é um grande orgulho, porque eu vejo que a minha missão está sendo cumprida, né? Que a minha missão é inspirar as pessoas a buscar, né, o seu próprio crescimento. E você é a prova viva disso. Então, eu fico muito honrada, muito feliz com isso. Gratidão, gratidão. Que lindo. Então, eu já fiz aqui a abertura, já conversei um pouquinho com o pessoal, eu vou passar a palavra para você, fique à vontade para discorrer sobre o tema. Tá, vamos lá. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Lucena, eu sou terapeuta transpessoal sistêmico, né, formado por Jordan Campos, e além disso, sou professor de matemática, então, áreas um pouco diferentes, né? Tem um ponto em comum, que é lidar com pessoas, então, hoje eu percebo que o que me motivou a ser professor foi justamente o fato de poder lidar com pessoas, né? Poder, de alguma forma, inspirar. Isso que você disse é muito real, Almani, porque a gente tem a missão de inspirar pessoas da melhor forma possível. E enquanto aluno, já existia, enquanto professor, já existia essa coisa de tentar motivar os meus alunos a buscarem sempre o melhor para eles. E hoje, como terapeuta, eu faço isso com os pacientes, né? E tá tudo certo, tá tudo bem também. Então, o tema que a gente separou para falar hoje foi o grande sistema imune. Para muita gente, isso pode ser novidade, né? Mas é bom que a gente saiba que nós temos um grande sistema de imunidade que nos protege em nível físico, emocional e energético. E aí, dentro desse processo, a gente tem que entender três coisas antes de mais nada. Que todos nós temos esse grande sistema de imunidade, então não é uma coisa que uns têm, outros não, uns desenvolvem, outros não. Não tem que fazer nada para desenvolver. A gente já tem, ponto. Então, nasce, o pacote está completo. O grande sistema imune já vem instalado. O que a gente pode fazer ao longo da vida é fortalecer, porque ele existe, mas ele pode ser derrubado. Então, diante desse processo de vida que a gente leva, de tudo muito automático, tudo muito imediatista, tudo muito na correria de sempre, né? A gente acaba não se conectando com o melhor da gente. E a gente vai sugando, existe um processo de auto-sugar, né? A gente mesmo suga a nossa energia por não saber direcionar da melhor forma. E é nesse processo de fuga energética, a gente acaba tendo aí um processo de derrubar esse grande sistema imune por conta do estresse, né? Então, o estresse contínuo e essa coisa da hipervigilância, eu tenho que estar atento a tudo, eu tenho que estar o tempo todo no Instagram vendo quem postou, quem não postou, o que postou, porque se eu fico fora 10 segundos, eu perco a atualização do feed, né? E aí, isso já até entrou no DSM-5, que é o Manual de Doenças, né, de disfunções psiquiátricas, como FOMO, que é justamente essa coisa de você não poder ficar de fora dessas novidades. Então, a pessoa que fica o tempo todo nessa necessidade de conexão gera um processo de hipervigilância que pode derrubar o grande sistema de imunidade. A boa notícia, que é o terceiro pressuposto, é que ele pode ser reconectado. Então, a gente consegue, com técnicas adequadas, reconectar esse grande sistema imune, né? A gente consegue religar todo o nosso processo de imunidade com técnicas específicas para, tá? Ah, Thiago, mas eu não sei técnica nenhuma. O que é que eu posso fazer, mesmo não sendo terapeuta, para poder ligar aí o meu grande sistema imune? De cara, de fato, como eu bem coloquei, terapia é um caminho, né? Então, como a Mani estava dizendo, ela foi minha primeira terapeuta. Então, quando meu GSI caiu, eu nem sabia que isso existia, mas eu estava com o sistema lá no chão, a Mani foi lá na tomada, toque, olha, conectou de novo. E dá aquele fôlego de vida, né? Aquela coisa que preenche, que faz sentido de novo. E aí, pronto. Então, a terapia é, né, uma possibilidade, porque a gente vai ter várias ferramentas para reconectar esse grande sistema de imunidade. Mas enquanto não chega na terapia, o que é que eu posso fazer para... Veja que a terapia é, uma vez lá embaixo, terapia. Por que uma vez lá embaixo, terapia? Porque uma vez desligado o grande sistema de imunidade, a gente fica com um sistema cognitivo
super abalado. Então a gente não consegue pensar direito, não consegue enxergar as coisas direito, a gente ouve de forma deturpada, então alguém dá bom dia, você entende outra coisa, já quer partir para a briga, sabe? Isso é sintoma de que o grande sistema imune está desligado, porque você fica desconectado de tudo e de todos, inclusive de você mesmo. E esse é o grande problema, quando a gente tem uma desconexão com a gente mesmo, não, Mani? Com E aí tem que ter certeza. esse E tem cuidado uma coisa, de olhar para isso. você falou, eu acredito também, e assim, eu sempre defendo a fazer terapia como um caminho para qualquer mudança que a gente queira na vida. Não porque eu sou terapeuta, mas porque a terapia realmente ela ajuda. O que acontece é que muitas vezes eu vou falar nós seres humanos queremos Sim. imediatismo. E não existe imediatismo porque a gente vai estar trabalhando a nossa mente, vai trabalhando o nosso emocional, vai trabalhando o nosso espiritual. Então a terapia é um processo que acontece no tempo da pessoa, não é o terapeuta. Então às vezes eu atendo pessoas que falam para mim assim, mas eu já passei por vários terapeutas e não consegui. Né? Então, é difícil, às vezes as pessoas não conseguem entender que o processo não é do terapeuta para o cliente, é do cliente com ele mesmo. O terapeuta, ele é só um guia, Um um condutor. instrumento, um orientador. E ali, mas quem vai abrir a porta é quem está fazendo, quem está no processo. Perfeito, perfeito. E é justamente isso. Essas oportunidades de melhora vão surgir em qualquer lugar. Mas cabe ao paciente entender que precisa levantar de onde está e girar a porta que ele quiser. Né? Pode ter a porta da terapia, pode ter a porta da meditação, pode ter a porta da leitura, a porta da religião, da espiritualidade, aí pegando isso de forma mais ampla, mas ele tem que levantar e abrir alguma porta. Porque ficar parado esperando que alguma coisa aconteça é meio estranho, né? É. Então é isso. Então, a terapia como recurso para, uma vez o sistema desligado, é super bem-vinda, porque talvez um olhar de fora e essa coisa que você falou, de guiar, de orientar, de conduzir, seja super necessário quando o grande sistema de imunidade está desligado. Mas a terapia também pode ser um processo preventivo, tá? Para que não desligue, comece a fazer terapia. Então, aquela ideia... Deixar a coisa cair para Pois poder... é. Pois é, a gente costuma dizer que o brasileiro só fecha a porta depois de roubado, né? E que bom, eu não sei se com você tem acontecido isso, Amani, mas comigo tem acontecido muita gente que procura terapia, e aí eu pergunto, qual a sua queixa principal? Né? O que é que te levou a fazer terapia? E a pessoa diz, não, porque eu quero me conhecer. E eu disse, velho, que bom, né? Maravilha. É tão bom quando isso acontece. Porque a gente sente uma liberdade, né? Eu como terapeuta digo, pronto, aqui eu posso fazer tudo, porque tudo é bem-vindo. Quando a pessoa tem uma demanda específica, ela quer aquilo. Então tem um objetivo, ela fica na ansiedade para atingir, mas cada vez mais as pessoas buscam a terapia como ferramenta de autoconhecimento. Então a gente já sai daquela crença, graças a Deus, né? Então a gente sai daquela crença de que terapia é coisa de maluco. Eu vou fazer terapia porque eu não sou maluco, né? Então a gente vê que hoje muita gente já tem um novo olhar. E esse processo todo de pandemia veio para reforçar isso. Muita gente hoje percebe que lidar com as emoções é algo para ontem. E não é esperar ficar ruim ou ficar pior para poder procurar. Tem gente que já tem essa percepção. E que bom que isso está acontecendo, né? Mas então, voltando para aquela coisa de, sem a terapia, como é que eu olho para o meu grande sistema imune? Tem ferramentas, tem possibilidades? Tem. Inclusive, eu fiz uma vivência terapêutica para algumas pessoas, né? Eu até divulguei no Instagram, que foi justamente para fortalecimento do grande sistema de imunidade. Então, existem ferramentas, sim, que a gente consegue de forma solitária, mesmo que não tenha um acompanhamento terapêutico, para olhar para isso. Por exemplo, quem nunca tomou uma vacina, né? Quem nunca tomou uma vacina ou tomou um chá para poder, tô com azia, vou tomar um chá de boldo. Isso é uma forma de fortalecer a imunidade. Porque a azia é um sintoma que pode estar relacionado ao emocional ou não. De repente você exagerou na feijoada no fim de semana e ficou com azia. Então nem tudo é emocional.
Fato, né? Perfeito. Óbvio que muitos sintomas, sim, estão associados ao sistema emocional, mas alguns sintomas físicos podem ser estritamente físico, para a gente não ficar na neura de que tudo é emocional, tá? Para não criar um radicalismo terapêutico que, para mim, não é bem-vindo. Então, a gente tem esse processo de se preservar, de se prevenir. Então, o sistema de imunidade física, né, a imunidade do corpo, a gente já tem um olhar desde pequeno. Né? Até um cachorro, gente, a gente pega, vai afogar, vai dar vacina disso, vacina daquilo, vai preparar para aquilo outro. O bebê, a mesma coisa. Tem lá o cartão de vacinação com todas as datas. Eu, já adulto, eu lembro que eu ia no posto de saúde para poder tomar vacina. E aí as meninas perguntavam, é alguma coisa? Não, só para atualizar o cartão. Porque tinha lá, tipo, 10 anos depois, a segunda dose de febre amarela, por exemplo. E como eu marcava no cartão, eu lembrava, 2022, inclusive, tem a segunda dose de alguma coisa. E eu fico atento para tomar a vacina, sabe? Por exemplo, vacina no Covid-19, quem não quer? Né? Quem não quer? Então, veja que o sistema de imunidade física, a gente já tem esse olhar de se blindar de possíveis problemas, de possíveis disfunções, de possíveis intervenções de corpos estranhos, né? O próprio corpo já tem, veja que vacina é um processo de imunidade adquirida. A gente adquire uma vacina para se prevenir de alguma coisa. Mas o nosso corpo já se defende sozinho. Já existe um mecanismo de defesa, né, para essa imunidade. Por exemplo, quando a gente for o dedo no espinho e fica inflamado ao redor, é porque existem corpos, existem pessoas, né, existem peõezinhos, existe um robozinho, existe um sistema de imunidade que faz aquela inflamação para que aquele espinho seja expulso. Então, é o corpo se protegendo de um corpo estranho, de um agente externo que está tentando invadir um espaço que não te pertence. Então, o corpo já tem mecanismos de defesa próprios, tá? Então, é só para a gente entender que o nosso corpo precisa da nossa ajuda. A importância de fazer um check-up para ver se o meu sistema de imunidade está ok ou não. Né? Muita gente nunca ouviu falar de IgG e IgM, mas isso sempre existiu. E a gente nunca que procurou saber como é que está IgG e IgM, se eu estou bom para isso, se eu estou bom para aquilo outro, né? Se eu posso pegar tal coisa ou não. E a gente nunca parou para se preocupar. Mas hoje, não, IgG e IgM para Covid. Parece que só tem IgG e IgM para Covid. Né? Mas é que quando a gente vê o perigo batendo a porta, diz, opa, eu quero olhar para isso. Né? E aí a gente começa a perceber que o corpo precisa desse processo, tá? Uma outra questão é a imunidade. Amanhã eu estou falando, mas pode cortar, viu? Tá Porque certo, professor, palestrante e terapeuta gosta de falar. Você bem sabe disso, né? O pessoal também, se quiser mandar pergunta, a gente pode mandar, que a gente vai interagindo, tá? Não precisa ficar só ouvindo, não. Mas vamos lá. O sistema emocional, a imunidade emocional, também é algo a se olhar, tá? Porque aí está muito associado ao nosso sistema de crenças. Então, tudo aquilo que eu acredito que me faz mal ou que me faz bem, pode me fortalecer ou pode deteriorar a minha imunidade emocional. Então, se a gente pensa, por exemplo, que já tem mais de 90 mil mortes de Covid-19 e eu sou o próximo, ou o vizinho é o próximo, ou um parente muito próximo é o próximo, eu fico com a sensação de que está chegando mais perto. E a sensação de chegar mais perto abala a minha estrutura emocional. É verdade. Consequentemente, né? Consequentemente, isso. Sim, muita gente está sentindo. Muita gente enlouquecendo, tem muita gente ficando ansioso por causa dessa situação. Verdade, verdade. Justamente porque não está conseguindo dissociar. Então, está pegando os sintomas dos outros e tomando para si. Porque se está perto de mim, eu estou próximo, eu vou pegar também. E aí o sistema de imunidade começa a entrar naquela vibração.
a gente percebe que o emocional está sendo abalado, naturalmente, o corpo vai se preparando para aquele abalo. Então, emoção e corpo lado a lado, tá? Porque à medida em que a emoção vai sendo abalada, o corpo começa a perceber, opa, o emocional está abalado, eu sou o próximo. E ele já vai entrando naquela zona de ameaça social, para poder se preservar, para poder se proteger, e começa a vir taquicardia, começa a vir falta de ar, começa a vir sintomas muito parecidos com Covid, aí pronto, já peguei Covid, já tenho que ir para o médico, já vou ficar na UTI, e aí começa, né? Os devaneios todos começam a vir a galope. Então é só para a gente perceber que o que a gente pensa, sim, cria uma psicosfera ao nosso redor que acaba materializando algumas coisas. Então a gente começa a ter sintomas parecidos. Por exemplo, gravidez psicológica. É um exemplo bem clássico, todo mundo já ouviu falar disso, né? O corpo da mulher começa a reagir como se ela de fato estivesse grávida. Como se de fato tivesse um óvulo ali que precisasse, um óvulo não, um feto que precisasse ser protegido, que precisasse estar ali todo sério, né, tudo prontinho para poder receber o novo ser, blá, blá, blá. Mentira, não tem nada, é tudo daqui. Mas a crença dela de que está grávida é tão forte que o corpo começa a se preparar para receber aquele feto. Produzir sintomas, né? Engraçado isso. Produzir sintomas, exatamente, né? Sintoma hormonal, barriga cresce, e ela começa a ter enjoos, blá, blá, blá. Até que vai ao médico, não, você não está grávida, né? É o quê? A menstruação atrasa. Menstruação atrasa. Pois é, né? Então, esse é um exemplo clássico do quanto que as emoções e o que a gente pensa pode condicionar o corpo físico. Então, veja que esse grande sistema de imunidade nos níveis físico, emocional e energético estão interligados, tá? E como é que faz para fortalecer o sistema emocional? Sistema físico a gente falou, né? Fazer check-up, ver como é que está o sistema hormonal, ver como é que está todo esse processo físico mesmo, e um processo de adquirir essa imunidade. Podem ser as vacinas, por exemplo. Estou vendo que tem aqui uma Ela escreveu aqui, pergunta. botou assim, Ah, meu pai. É meu pai. Meu pai adora participar das lives. isso que você Ele falou colocou aconteceu aí. comigo. Lembro de quando suspeitei de aneurisma e fiz tomografia computadorizada? Foi estresse, Lembro. segundo o meu médico. Pois é, lembro sim. Né? Então foi um processo bem parecido com o aneurisma, quando na verdade era só estresse. Então o emocional estava tão abalado que o corpo reagiu como se fosse um aneurisma. E aí a gente vai dizer que era só estresse, como se estresse fosse uma coisa pequenininha, né? Estresse mexe com o corpo todo. Mas é aquilo que eu falei lá no início da live. O estresse contínuo derruba o GSI. Então essa suspeita de aneurisma possivelmente tenha sido a forma que o corpo encontrou para sinalizar que esse sistema de imunidade estava lá no chão, tá? Então, voltando. Então, como é que a gente pode fortalecer o sistema emocional, a imunidade emocional? Tentando, de alguma forma, não pensar negativo. Ó o que eu falei. Tentando não pensar negativo. Porque quando a gente fala pensar positivo, fica muito na coisa do oh, que lindo, né? Tem que pensar positivo. E às vezes não é tão simples. Porque o nosso sistema cerebral, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Hemisfério esquerdo, todo lógico. 1 mais 1 igual a 2, se isso, então aquilo, tudo organizado. E aí vinha o lado direito, tudo no oba-oba, dessa coisa muito Haribo, né? De muita liberdade de expressão, de muita arte, de muita conexão abstrata mesmo. Acaba que é meio que estranho. Porque aqui quer pensar positivo. Ah, não, semana que vem vai estar tudo aberto, o Covid-19 vai deixar de existir, ninguém mais vai morrer. É o que o lado direito diz, né? Aí vem o lado esquerdo e vai dizer, você tá maluco, merda? Tipo, por quê? Como é que é assim, semana que vem? Não faz sentido isso, não tem lógica.
Então, só pensar que daqui a uma semana vai acabar, não é suficiente, né? A gente tem que elaborar pensamentos lógicos, de certa forma, que tenham sentido, que sejam possíveis, para que a gente comece a perceber que, tá, então se eu consigo não pensar negativo, faz mais sentido do que só pensar positivo. Porque não pensar negativo é eu não ter pensamentos que destroem. Eu vou ter pensamentos que constroem e que sejam possíveis. Não é aquela coisa utópica, maravilhosa, extraordinária, tá? São coisas críveis, coisas possíveis, para que o nosso sistema racional crie aquela possibilidade. Então, a gente consegue, em terapia, fazer um processo de reconexão com essas possibilidades que fortalecem. Então, a gente cria um cenário da destruição, que é o que a gente vibra quando está com o emocional abalado, mas também cria o cenário da possibilidade de construção, de prosperidade, o melhor cenário possível. E aí, quando a gente coloca a pessoa para sentir aquele melhor cenário, o cérebro reage dizendo, Zorra, não é que isso funciona? Não é que isso é possível? Pronto. Então, a gente começa a dar para o cérebro outra opção. Porque a opção do medo, de 90 mil mortes, está aí, é real, ele já conhece. Mas a opção de que eu vou estar fortalecido, ele não entende. Então, quando a gente imagina essa possibilidade, ele começa a trazer isso como uma possibilidade real. Porque o cérebro da gente não distingue o que é real do que é imaginário. Então, se ele não consegue distinguir, eu vou imaginar alguma coisa e dizer para ele, cria essa imagem. E está tudo bem também. E ele começa a entender que ali é uma possibilidade. Tá? Eu vi que teve um outro comentário aqui, deixa eu voltar para poder... Meu pai de novo botou assim, esqueci de relatar. Ele falou que foi um colega de trabalho que tinha operado. Um colega de trabalho tinha operado e ele ficou abalado emocionalmente. Pronto. Então, meu pai é a prova viva do que eu acabei de falar. Quando a gente vê alguém muito próximo passando por um processo de doença ou de enfermidade, a gente fica com medo de adquirir aquilo. O emocional abala, o corpo reage dizendo, já que você está com medo, bora criar logo essa realidade. Já que você quer ficar doente, dizendo amém. Tá? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Ok até aí? Ok. Gente, mandem perguntas, viu? Porque senão já sabe. O povo tem dias aqui a última atividade. Tem dia que fica só assistindo. Pois é. E se não tem pergunta, de duas uma. Ou tá fazendo sentido ou não tô entendendo nada. Espero que esteja fazendo sentido. Botem aí, subiu um bocado de coração agora. Eu acho que tá fazendo sentido. Né? Digam aí pra gente, tá fazendo sentido? Como é que tá? Eita, haja coração. Que maravilha, que maravilha. Se tá no coração é porque estão gostando, né? Que bom, que bom. Eu fico feliz. Então, e aí o último aspecto da imunidade, que é a imunidade energética. Vejam que quando se fala em energia, não tem a ver com religião, tá? É bom que isso fique claro. A Angélica disse que está fazendo muito sentido. Que bom, Angélica. Obrigado pelo feedback. Então, quando a gente fala em processos energéticos, gente, a Márcia também falou que tem todo sentido. Fernanda. Cris falou que está fazendo muito sentido. Cássia que disse que para ela está fazendo. Que bom, que bom. Maravilha, maravilha. Ótimo. Que bom, João. Que bom. João disse que está super coerente. Massa. Que bom. João é então, dentro do processo... Meu pai disse que a partir de agora não vai ficar doente. Que maravilha! Tá vendo? Já girou a chave. É isso aí. Pois é. É isso aí. João disse que agora está só ouvidos com essa oportunidade. Gratidão, João. Gratidão. Então, voltando à questão dos processos energéticos, é bom que a gente não associe energia à religião. Não tem nada a ver, tá? Porque independente da crença religiosa, a energia elétrica que está chegando aqui agora é a mesma que está chegando lá em Almânia. É a mesma que está aí na casa de vocês.
é a mesma que permitiu vocês terem internet para poder estarem assistindo a esta live. E veja que cada um de nós pode ter uma crença religiosa diferente, mas a energia chega para todo mundo. E aí eu citei exemplo da energia elétrica, mas temos energia mecânica, temos energia potencial, energia cinética, energia eletromagnética, enfim, né? Porque energia é resultado de trabalho. Então tá tudo certo, tá tudo bem, tá? É isso que nos faz nos mover na vida. É justamente o nível de saúde. Ó, Ju Negreiros diz que está bem esclarecedor e coerente. Obrigado, meu amor, obrigado. É o que a gente começa a perceber que esse processo energético começa a potencializar ou enfraquecer as emoções e o corpo. Vamos lá. A minha energia pessoal, energia, sopro divino, pronto, como queira chamar, né? A minha energia pessoal pode estar totalmente envolvida em aspectos que me fortalecem. Então, quando eu chego, as pessoas vão dizer, poxa, você transmite uma paz, você é uma pessoa do bem, dá para sentir em você, quando você sorri, ilumina essa sala, e aí vem vários elogios nesse sentido, né? Mas quando você está com energia baixa, você chega, a pessoa, esse daí tá mal-humorado. E essa pessoa, né, dormiu de calça jeans. Essa pessoa é mal comida. A gente costuma brincar assim, ih, fulano sofre da síndrome de Malcolm, é mal comida. Porque, na verdade, a energia chega primeiro, tá? Então, quando a gente está com o processo energético abalado, o emocional fica abalado e o físico também pode ficar abalado. E como é que a gente pode fortalecer o processo energético? E aí vem os banhos da vida, os chás da vida. Travou. Deixa eu ver se volta aí. Hoje tá vendo. Travou um pouquinho. Tomando trabalho. Agora. Mas vamos lá. Vamos lá. Agora eu estou te vendo e te ouvindo. Então é isso. Então, dentro desse processo energético, a gente pode pensar nos banhos, né? Os chás. Leonardo disse que eu também estou cortando. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Agora sim. Tá. Então, de repente, foi a minha internet. Hoje está chovendo muito, tá mas agora parece que está ok. Tá realmente instável mesmo. Tá, ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar os comentários, depois eu ativo novamente, porque aí diminui o coisa. Pronto. Tá ok agora. O pessoal aí. disse que agora tá ok, que tá tudo certo. Que agora voltou. Pronto. Eu desativei só pra gente, depois eu volto de novo para eles falarem mais um pouquinho. Tá. Então é isso. Então, dentro desse processo energético, a gente consegue, de forma muito natural, pensar nessa coisa do banho, da meditação, chá, justamente para fortalecer o sistema energético, tá? De um ponto de vista terapêutico, com as terapias holísticas, nós temos também várias possibilidades. Por exemplo, a gente pode fazer um processo de reprogramação mental para entender como é que a nossa crença está fortalecendo ou está adoecendo o nosso sistema energético. A gente pode trabalhar com floralterapia para fortalecer e harmonizar a nossa energia. Pode trabalhar com reiki, pode trabalhar com massoterapia, porque o corpo estando bem, a energia melhora. Né? Quem nunca saiu de uma massagem se sentindo com a alma lavada, a gente costuma dizer isso, né? Estou com a alma lavada, a alma leve. Isso é energia, tá? Então, por mais que as nossas crenças nos levem para um outro caminho, ou não sejam especificamente voltadas para a questão energética, estamos, sim, sempre conectados com isso, de uma forma ou de outra. Então, é interessante que a gente comece a entender que a nossa energia pode ser um prata para distúrbios de
imunidade. Tá ouvindo, Mani? Travou aqui um pouquinho para mim. Tá travando um pouquinho. Tá Não ouvindo? tem outro lugarzinho aí não que você possa ir, que melhore? Porque eu Rapaz, tenho um aqui é o melhor lugarzinho aqui lugar. magnífico. Aqui é o melhor lugar. Eu posso tentar colocar no 4G, mas mesmo quando eu Aí, boto no 4G, costuma ficar pior. é porque hoje realmente está chovendo muito, está ventando muito, e aí você já sabe como é, né? Fica instável, é. Fica instável. Tá bom. Continua. Tá, tá. Então é isso. Então, dentro desse processo energético, é bom que a gente entenda isso, que não depende da nossa crença, porque independente de qualquer coisa, a nossa imunidade energética pode ser porta de entrada para algumas disfunções emocionais ou físicas, tá? Dentro de um ponto de vista de crença religiosa, por exemplo, de obsessores espirituais, né? Quando a gente fala que a imunidade cai, a gente começa a sofrer interferência de energias externas. E quando eu falo obsessor, não é coisa de desencarnado, nada disso não. Pode ser seu vizinho que está obsediando, pode ser você mesmo que está minando a sua energia, sabe? Por exemplo, você fica o dia todo se preocupando com o Natal. Será que no Natal a pandemia ainda vai existir ou eu vou conseguir comer peru com minha família, sabe? Então, essa coisa de você se preocupar com coisas que ainda não existem, mina sua energia. Acabou. Porque o seu processo energético começa a sofrer essa coisa de invasão desses pensamentos futuros que não solucionam os problemas, só potencializam, só evidenciam os problemas. Então, a ideia é que o padrão mental, porque o padrão mental gera uma psicosfera energética, ou que pode botar no chão todo esse processo da nossa imunidade. Ok? Ok. Muito bom. Quando você fala corpo Tá energético, ok aí? Como é que tá? dentro do caminho, né, o caminho que eu sigo, que é o caminho xamânico, a gente trabalha também os 4 corpos. Físico, mental, emocional e espiritual, né? Que não deixa de ser esse energético que você está falando aí. Sim. E é interessante que quando um abala, os outros acabam indo no mesmo pela tabela, né? Acabam recebendo, também sendo, né? Acabam sendo influenciados, acaba recebendo também a energia, né? Acaba sendo bombardeado também pela energia negativa que a gente está no momento, ou seja lá no corpo físico, ou no mental, no espiritual. E eu vejo assim que como a gente está em uma pandemia muito grande, travou aqui o vídeo dele, vou esperar. Como a gente está em uma pandemia muito Melhorou? grande, eu vou repetir. Quando a gente está Tá. nesse momento de pandemia muito e a gente está vivendo uma pressão psicológica muito grande, eu vejo que a maioria dos problemas são muito mais mentais do que reais. Sim, A maioria dos problemas são muito mais mentais do que reais. Por quê? Porque a verdade. mente mente. A mente faz você acreditar que você vai morrer, você não tem nada. Mas a mente faz você acreditar. Então a mente, ela joga essa ideia em você, você começa a ficar e aí começa a abalar. Pronto. Oi. E Pronto? aí a mente mente, né? Ela mente. Sim. E aí a gente acaba comprando a ideia e o que é que acontece? Muita gente está tendo problema com ansiedade, muita gente está tendo problema com pânico, com depressão, por conta dessas questões mentais, né? Tá ouvindo? Tô. Tô, mas tô Ah, ouvindo. então, assim, por conta desse bombardeio mental que a gente está tendo agora. Vamos lá. Vá. Deu para ouvir? Deu.
Cortou bastante, mas agora parece que voltou. Ah, então é isso, eu estava falando dos processos mentais, né? Que a Sim. mente, né, tem sido muito, nós temos sido muito influenciados pela nossa mente. Por diversas questões, porque a pandemia chegou e ela não trouxe só a crise na saúde, ela trouxe a crise no bolso também. E aí, isso tudo junto acaba bombardeando a nossa mente, bombardeia, a mente bombardeia, e aí acaba bombardeando o corpo, aí ela vai para o emocional, ela vai para o energético espiritual, e assim sucessivamente. Vamos lá. Tá, eu ouvi você falando que a mente mente, então essa coisa de que o emocional, mental, físico e o espiritual fica tudo conectado, É, né? Então, de fato, quando um se fala, todos sentem a rebordosa. Pronto, isso eu consegui ouvir. Todo o resto que você falou ficou só cortando. mas basicamente foi isso mesmo que eu falei, né? Que a mente ela Tá, acaba sobrecarregando todos os outros corpos. sim, perfeito, perfeito. João Diego está dizendo aí que é muita energia a nossa live. Pois é, né? É um excesso de imunidade na live, aí nem o Instagram suporta. É bem isso. Mas sim, e isso mostra a importância da gente olhar para a nossa mente, né? Essa coisa que a gente falou logo no início da terapia é importante justamente para arrumar tudo isso, né? Porque se a gente arruma nosso padrão interno, todo o restante vai por tabela sendo organizado. Então a gente precisa começar de alguma forma, né? Indo ao médico para olhar a imunidade física, olhando para as emoções, procurando um terapeuta para alimentar minhas ou que me potencializa, enfim. Então é muito necessário todo esse processo de autocura, né? De percepção, de autopercepção. Com certeza. Ai, ai, vamos lá, ver se o pessoal aí tem perguntas, para poder a gente não correr o risco da internet travar de novo. Gente, vocês têm alguma pergunta? E é interessante, Amanda, a gente trazer esse tema hoje, porque hoje, que eu digo nesse período, né? Porque é muito atual falar de imunidade, né? Mas a gente acaba focando apenas na imunidade física, Covid, usar máscara, lavar a mão, manter distanciamento social, blá blá blá, né? Que é super importante, óbvio, né? Mas e o padrão mental, né? E a minha crença em relação a isso? Ah, eu sou o próximo a pegar Covid, né? Então, tudo que a gente pensa em relação a isso, tudo que a gente sente em relação a isso, também pode condicionar a nossa imunidade. Então, é bom que a gente esteja atento a tudo isso, né? Não só usar máscara, não só lavar as mãos, não só passar álcool em gel, ter álcool em gel no carro, na bolsa, na garagem, no quarto, na sala, enfim. E ter atenção a outros processos também. Com certeza. A gente tem que estar atento o tempo todo, né? A imunidade é uma coisa que existe desde sempre. E agora a gente está falando muito nisso por causa da Covid. Sim. Mas é uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento e buscando sempre dar atenção. Tá. Tem aqui, Angélica mandou Angélica. aí. Acredito que a imunidade emocional, cadê? Costuma ser tão negligenciada porque a sociedade costuma tratar as emoções com sinal de fragilidade. Pois é, tem muita essa associação, né? De que quem é emotivo é frágil. E costuma dissociar, dizer que a emoção está aqui e a razão está cá em cima. Mentira, gente. Nós temos no nosso cérebro um sistema emocional. Eu estou até fazendo uma pós-graduação em neurociências e comportamento. E eu estou abismado do quanto o nosso cérebro condiciona o nosso comportamento no sentido emocional,
né? Nesse processo da gente ter empatia ou não ter empatia. Eu achava que era aqui, mas está aqui, né? Essa coisa da gente ter uma dor social, né? Eu até falei isso na live de ontem. Essa coisa de você sentir a dor emocional como se fosse uma dor física, a dor pelo outro. E aí existe uma coisa chamada cérebro social, né? De um neurocientista norte-americano, que estuda justamente isso, que o nosso cérebro se conecta com a dor do outro e faz com que a gente sinta aquela dor, como se fosse no nosso corpo. Parece surreal, ficção científica, mas já tem. A gente acaba negligenciando muito disso. Concordo com essa colocação dela. E aí João traz uma pergunta. Tem alguma técnica que você sugere para auxiliar na mudança do pensamento negativo? Então, João, primeira coisa é você ver a lógica por trás do pensamento. Então, tá, o pensamento veio. Independente de ser positivo ou não, tenta encontrar uma lógica. Porque se você encontra a lógica, tá tudo bem. A gente precisa ver onde ele nasceu, o que é que está acontecendo, porque de repente ele é fruto de uma crença, e a gente faz todo um processo de reprogramação mental, seja com PNL, seja com constelação familiar, seja com a terapia. Aquele pensamento não tem lógica. Eu tenho uma amiga terapeuta que estava até me contando, né, a gente estudando os nossos casos, ela contou um caso de um paciente que tinha medo de dormir, ele não estava conseguindo mais dormir, por medo de que alguém puxasse um lençol. E aí ela disse que na hora achou um medo infantil, mas óbvio que a gente não julga isso com o paciente. Ela foi levando lógica para o pensamento. Ela tá. Então, digamos que você durma e alguém puxa o lençol. O que você pode fazer? E ele falou assim, eu posso puxar o lençol de volta e voltar a dormir. Ela, pronto. Então, resolvido o problema. Ele nunca mais teve insônia por medo de que alguém puxasse o lençol. Entende? Então, era um pensamento que fazia com que ele não dormisse, ficasse a noite toda em estado de alerta, com medo de que alguém puxasse o lençol. Quando ele olha para esse pensamento de forma lógica, ao lado esquerdo que eu falei, ele começa a dizer, realmente, não faz tanto sentido isso. Então, pronto, você quebra o poder daquele pensamento, entende? Então, uma forma de mudar a terapia é fazer isso de forma mais profunda, tá? Voltou a travar? Foi ao mano. Travou um pouquinho, mas voltou. Pra entender? Mas Tá. pode falar. A gente está quase chegando ali já nos Tá. finais. Tô vendo ali. Tô vendo. Pronto. Por nada, João. Eu que agradeço pela contribuição. É É ótimo, né? interessante. Quando tem pessoas que ficam participando, tirando dúvidas. É maravilhoso isso. E é interessante isso que você contou do cara do lençol aí, né? A mente realmente abusa muito a gente às vezes. E assim, o processo Pois completo é. psicológico é pior do que quando é físico. É pior do que físico, psicológico, né? Todos os dois têm seu peso, mas o psicológico só. E porque o psicológico pode enviesar todos os outros. Então, por isso que ele é mais poderoso, como você colocou, né? Porque, de fato, ele é a base de tudo isso. Né? O que a É, gente pensa condiciona todo o nosso comportamento. com certeza. Ah, Reijane Matos, quase só chorar. Diz assim, como fazer para não absorver as energias externas? Rapaz, ó, a gente só tem 9 minutos. Quer ver que eu respondo isso? Isso é Pode tema de uma outra responder. live. Pode responder. Mas, pronto, responda. Vá lá. Não, responda você. Ah, tá. Responder. Tá. Uma coisa que a gente pode fazer para não absorver energias externas é fortalecendo o nosso processo de imunidade.
Porque a gente já tem muita coisa para se ocupar, né? Nosso físico, nosso emocional, nosso energético, tudo isso. E ainda fica pegando energias dos outros. Então, tenta focar um pouco mais em si. É aquela coisa de ter consciência da presença, né? Estar o tempo inteiro na vida pra gente faz com que a gente foque nas nossas demandas e isso naturalmente vai fortalecendo o nosso sistema. E aí, óbvio, você pode acabar tendo aí uma conexão maior com essas energias externas? Pode. Mas você tendo presença, qualidade de presença e consciência na sua presença, essa conexão pode ficar menor ou maior. Depende muito de como você está. Então, para que você fique menos suscetível a energias externas, é fortalecendo a sua energia interna. Porque aí nenhum vampiro energético consegue te acessar. É. E também, né, tem uma questão que eu sempre falo muito para os meus clientes quando eu vou atender. A gente atrai aquilo que a gente é. Então, sendo a energia que não é uma energia boa, mude o padrão dentro de você, que aí você vai mudar, vai começar a atrair coisas diferentes. É muito interessante porque, às vezes, eu atendo pessoas aqui que falam assim, Oi, eu vivo um padrão na minha vida, repetindo, 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 repetindo. voltou. Repetindo, repetindo, repetindo histórias e eu não sei por quê. Então eu digo para ela, ó, para você parar de atrair certos tipos de situações, você precisa mudar internamente aquilo que faz você puxar isso para você. Né? Mas muitas vezes a gente acha que a gente atrai uma energia, aí a gente às vezes responsabiliza o outro, responsabiliza o espírito obsessor, mas na verdade uma energia ela só se une com a outra quando as duas são compatíveis. Né? A gente não atrai uma coisa que a gente não quer. O que a gente atrai é o que a gente é. Então, o autoconhecimento é que é um caminho. E a terapia entra como uma ferramenta de autoconhecimento potente. Você sabe disso. Para que a gente possa mudar a frequência. Porque não adianta a gente querer mudar tomando um banho de folha, por exemplo, mas mentalmente a gente continuar com as mesmas questões, com o mesmo rancor, com a mesma raiva, com o mesmo ódio. Então a gente não vai atrair coisa diferente. Né? Verdade. Verdade. E aí eu já quero deixar o convite, né, que está chegando ao final da live, para esse processo que a gente está falando desde o início, de técnicas e práticas que podem fortalecer o nosso sistema de imunidade. Então, quem tiver interesse, pode falar comigo no direct, tá? Porque eu consigo fazer com vocês a vivência terapêutica que eu falei, né? A gente pode criar uma nova data, uma nova turma, para poder montar esse quadro de olhar para essa imunidade, tá? Então, eu fiz a primeira, acho que em junho. Em julho, eu me envolvi com outras demandas, não fiz aquela. Mas a gente pode montar novamente, a depender da procura, para poder fazer esse processo de fortalecimento. Então, quem tiver interesse, é só falar comigo, tá? Estarei à disposição. Ti, meu amor, muito grata pela sua participação. Eu fico muito feliz Eu que agradeço. nesse caminho maravilhoso. Me sinto grata também por ver assim a minha missão sendo realizada. Você é o produto né, daquilo que eu venho sempre pregando. É sempre uma grande alegria rever você, falar com você. Você é uma pessoa maravilhosa. Você sabe que eu te amo muito. Também te amo demais.
muita gratidão pelo nosso reencontro, E quando a né? gente Desde a juventude espírita. Quando a gente voltar funcionar lá presencialmente, quero convidar você para fazer um bate-papo com a gente lá, viu? Para você conhecer a casa. Você vai amar o lugar. Massa, Maravilhoso. massa. Viu? Eu acho que eu fui lá uma vez. Foi? Eu acho que eu fui lá uma vez. Se é onde eu estou pensando, no Vale dos Lagos, na ladeirinha, pronto, eu fui lá uma vez, ano passado. Eu estive lá uma vez. Vai Mas terminar. é isso, eu que agradeço. Grande beijo para você. A gente se vê por aqui. Beijo, mamãe. Gente, gratidão. E sábado que vem a gente tem uma live aqui às 14 horas. Vamos estar divulgando aqui no Instagram e no WhatsApp. Beijo a todos, excelente noite. Vai terminar.